Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as expressões numéricas e nós vamos começar pela página 257, que é o trocar ideias. Então, aqui, Sara e Tiago estavam jogando o Contigo 60. E aí eles tiveram esse registro, tá? 3 mais 4 vezes 5 igual 35. Mas o professor disse que não, que estava errado, que o resultado não era 35, e sim 25. Olha só o registro que o professor colocou na lousa e eles resolveram como 35 e o registro que eles fizeram. Tem alguma coisa de diferente aqui? Tem. Os parênteses, estão vendo? Aqui não tem e aqui tem os parênteses. Então, nós vamos aprender agora como resolver essas expressões da forma correta, porque tem uma ordem, pessoal. Não é simplesmente indo resolvendo, tá? Tem uma ordem correta que nós temos que seguir. E essa ordem está na página 258, olha só. Expressões numéricas ou aritméticas. Então, por exemplo, aqui está, ó, o resultado correto da expressão 3 mais 4 vezes 5 é 23. Certo? Por quê, pessoal? Nós temos que fazer sempre primeiro a multiplicação. Quando ela aparece assim, nós temos que fazer a multiplicação primeiro. Ou, quando ela aparece entre parênteses, quer dizer que nós precisamos resolver primeiro o que está entre parênteses, tá bom? E aqui nós temos uma regrinha. Então, por exemplo, aqui tem adição e multiplicação. Primeiro eu resolvo a multiplicação, olha só. O resultado dá 6, e aí eu copio 5 mais esse resultado. No caso de uma adição e uma divisão, primeiro eu resolvo a divisão, desculpa, primeiro eu resolvo a divisão, para depois a adição. No caso de uma subtração e uma multiplicação, primeiro eu resolvo a multiplicação. E no caso de uma subtração e uma divisão, primeiro eu resolvo a divisão. Mas pode acontecer de na expressão só houver adição e subtração, tá? Então, o que eu faço nesse caso? É seguir a ordem. Se, por exemplo, aqui aparece 3 mais 5 menos 2. Olha só, não tem uma ordem, é só eu seguir o que está escrito. 3 mais 5 e o resultado menos 2. Tudo bem? E quando aparece, por exemplo, uma multiplicação e uma divisão no mesmo. Qual que eu faço primeiro? Aqui está em primeiro, tá? Aqui no caso foi a multiplicação, então eu resolvo a multiplicação para depois a divisão. Tudo bem? Sempre que aparecer multiplicação e divisão, eu faço primeiro do que a subtração e a adição. Quando tem parênteses, pessoal, quer dizer que ela é uma prioridade, tá? Então, eu tenho que resolver primeiro o que está entre os parênteses. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. 45 dividido por 15 menos 6. O 15 menos 6 está entre parênteses, então quer dizer que ele é a minha prioridade. Então, mesmo que comece com uma divisão, eu preciso resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, eu copio 45, copio a divisão e coloco o resultado dessa subtração. E depois eu faço a divisão, tá? Nesse caso aqui, olha só, tá entre parênteses a divisão e a multiplicação. Como os dois estão entre parênteses, primeiro eu resolvo a multiplicação, tá? Olha só, eu copiei o 3 e o sinal de mais, resolvi a multiplicação, copiei o restante da expressão. Agora sim, eu resolvo a adição, tiro do parênteses e subtraio o 7. Tudo bem? Olha só esse caso aqui, ó. Começa com uma adição, mas eu tenho parênteses, estão vendo? Esse daqui, tanto faz eu começar pela divisão ou pela multiplicação. Como a divisão está primeiro aqui na sequência que está escrito, nós começamos por ela, tá? Então, primeiro eu copio o 24 e o sinal de mais da adição, resolvo a divisão e copio a multiplicação. Embaixo, eu copio o que está fora do parênteses e resolvo a multiplicação. E aí sim, eu resolvo a adição por último. Tudo bem?
Agora vocês irão resolver os exercícios da página 259, o exercício 2 da página 260 e o exercício 3 da página 261. Qualquer dúvida é só me chamar, quinto ano.